te agradecemos por essa noite, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua unção disponível nessa noite, Senhor, para compartilharmos a tua palavra nessa noite, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és fiel, porque tu és bom em todo tempo. Eu te agradeço, Senhor, porque estamos aqui como igreja, Pai, como os teus filhos, servos teus, Pai, para manifestarmos da tua bondade, do teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel em todo tempo. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas, a tua bondade, a tua misericórdia. O que seríamos de nós, Pai, sem o Senhor nas nossas vidas, Pai? Oh, te adoramos nessa noite, Senhor, porque tu és bom, as tuas misericórdias duram para sempre. O que seríamos de nós, Pai, sem o Senhor nas nossas vidas? Nós estávamos perdidos, condenados a uma eternidade sem o Senhor, mas o Senhor nos amou de uma tal maneira e derramou da tua graça sobre as nossas vidas e nos alcançou no lugar onde nós estávamos, Pai. Pai, não tem palavras suficientes que nós possamos falar para te agradecer. Obrigado. Levanta as tuas mãos, meu irmão. Agradece a Ele pela tua vida, porque você foi livre do império das trevas, porque você tem uma vida abundante nele, porque você pode desfrutar da graça, do amor dele. Agradece pelo amor dele que está no seu coração. Agradece, meu irmão, pelas coisas simples da sua vida. Agradece pelo seu emprego, pela sua família. Pai, nós somos gratos, Pai. Oh, tão gratos, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bondade que nos alcançou, pelo teu favor que nos alcançou. Oh, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse ano, Senhor. Tantas coisas maravilhosas o Senhor fez nas nossas vidas e ainda vai fazer, Pai. Oh, Pai, nós somos gratos, Pai. Aleluia, obrigado por essa igreja maravilhosa, Senhor, por essas pessoas abençoadas, Pai, que você confiou, Pai, nas minhas mãos para cuidar, para pastorear. Eu te agradeço, Senhor. Oh, Pai, eu te agradeço por esse culto maravilhoso. Obrigado, Pai, pela tua unção disponível. A unção, Pai, para falar, Pai, para ensinar. Não vai ser na minha habilidade, no meu próprio conhecimento, na minha própria sabedoria, mas vai ser o poder do teu Espírito sobre mim, Pai. Eu não confio no meu conhecimento, na minha sabedoria, mas eu confio na tua graça sobre a minha vida. Obrigado porque a tua palavra é poderosa, é viva e eficaz, e ela vai transmitir, Pai, graça e sabedoria, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por corações abertos nessa noite. Eu te agradeço, Pai, por mentes cativas à tua palavra, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que todos que estão aqui nunca mais serão os mesmos, Senhor. Oh, aleluia, Pai, eu repreendo toda distração em nome de Jesus, todo pensamento contrário à tua palavra, tudo aquilo que está querendo tirar nossa atenção nessa noite, eu repreendo em nome de Jesus. Oh, aleluia, que o Senhor possa nos alcançar nessa noite, Pai, e tratar conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Antes de você sentar, sai do seu lugar, cumprimenta o máximo de pessoas que você puder. Amém? Dá a paz do Senhor aí. Não fica só nas pessoas que você conhece. Obrigado, gente. Aleluia. Já aproveita e tira uma selfie com essa pessoa aí. Posta no Instagram, marca a nossa igreja, @Verbo Campo Grande MS. Aleluia. Aleluia. Você está bem? Você está com expectativa para essa noite? Aleluia. Você está animado? Oh, aleluia, meu irmão.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá um aleluia aí bem forte, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você está animado, gente? É tão bom vir congregar, não é verdade? Aleluia. É tão bom vir para a igreja, gente. Oh, aleluia. Não sei como tem gente que fica em casa ainda no domingo, gente. Oh, é tão bom. Nós, semana retrasada, nós começamos a falar de um assunto. Quem lembra aí? Quem estava aqui semana retrasada? A gente está falando sobre o quê? Qual o título que a gente deu para essa série? Qual, gente? Eita, Jesus. Como que é? Desperte o dom. Aleluia. Coloca aí o título da... A gente falou que ia fazer uma série de 3 ministrações, amém? Sobre chamado, dom e ministério, amém? E a gente intitulou essa ministração, essa série como Desperte o Dom, amém? A gente semana passada deu um intervalo. Eu soube que foi um culto maravilhoso também, né? Quem estava aqui semana passada? Nosso querido apóstolo, fundador dessa igreja, ministrou uma palavra poderosa que alcançou seu coração, amém? Semana passada eu estava lá em Ponta Porã, dando aula na escola de ministros, ministrei na igreja no domingo lá também, foi poderoso, amém? E estou de volta à minha casa, junto com vocês, para continuar essa série. No primeiro domingo a gente falou sobre chamado, amém? Quem tem um chamado aqui? Eu não vi todo mundo levantar a mão. Quem tem um chamado aqui? A gente falou na semana passada que todo mundo tem um chamado, amém? Todo mundo tem um propósito, meu irmão. Você não nasceu simplesmente para ocupar 1 metro quadrado nessa terra. Você tem um chamado, amém? Você tem um propósito, você nasceu para fazer algo nessa terra, amém? E eu falei que um chamado que todo mundo tem é o ministério da reconciliação, amém? Você foi chamado para reconectar o mundo com Deus. Você recebeu esse ministério. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem vai fazer isso? Fala comigo, eu. Amém? Esse chamado é geral, todo mundo tem. Agora existem chamados específicos de Deus para as nossas vidas, amém? Deus nos comissionou. E quando nasce o nosso chamado? Quando você nasce, amém? Quando você nasceu, seu chamado nasceu junto com você, amém? Na verdade, antes de você nascer, Deus já tinha um chamado, Deus já tinha um propósito para você, amém? Quando você era uma substância informe ainda, no ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido, amém? Para aquilo que Ele tem para a sua vida, aleluia. E hoje nós vamos falar sobre dom. Abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 4. Antes da gente abrir lá, eu gostaria de recomendar esse livro para vocês, do Tony Cook, Em Busca de Timóteo, descobrindo e desenvolvendo o potencial dos colaboradores e voluntários na igreja. Quem já leu esse livro aqui? Meu irmão, esse livro, ele é maravilhoso. Se eu pudesse recomendar esse livro para você, leia esse livro, amém? É um livro essencial para quem tem um chamado. Quem tem chamado aqui? Então é para você, amém? É para todo mundo esse livro aqui. 1 Pedro, capítulo 4. Nós falamos que nós somos chamados, amém? Mas só ser chamado não é suficiente. Alô? Nós precisamos corresponder a esse chamado. A gente falou que a maior tragédia na vida de uma pessoa é viver uma vida sem propósito. Amém? Você tem um chamado, mas você precisa ser obediente a esse chamado. Você precisa ser fiel a esse comissionamento. Amém? Aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Mas não é suficiente você ser chamado. Não é suficiente você responder esse chamado.
nós vamos ver que é necessário também que você seja capacitado para esse chamado. Amém? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: servi uns aos outros. Pedro está falando com quem aqui, gente? Fala comigo. Para mim. Está falando para a igreja. Quem é a igreja aqui? Então está falando para você. Amém? Servir uns aos outros. Então ele está dizendo que é para a gente servir um ao outro. Amém? Meu irmão, crente que não serve, não serve. Amém? Eu falei na outra semana que você não foi chamado para esquentar banco de igreja. Você foi chamado para servir. Amém? E Pedro fala, servir uns aos outros. Quem é crente, quem é cristão, ele foi chamado para servir um ao outro. Servir uns aos outros. Cada um conforme o quê? O dom. Essa palavra dom aí no grego é carisma, que é a mesma palavra traduzida por graça. Amém? Então cada um vai servir conforme a graça, conforme o dom, conforme o presente. Essa palavra carisma significa literalmente presente. Amém? Quando Deus te chama, Ele te dá também um presente. Ele te dá um dom, Ele te dá uma graça. Amém? Cada um servir uns aos outros, cada um conforme a graça, conforme o dom, conforme o presente que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você é um dispenseiro da graça de Deus. Essa palavra dispenseiro aqui vem do grego oikonomos, que é da onde a gente tira a palavra economia, e fala de um administrador, alguém que dispensa recursos. Meu irmão, Deus investiu em você. Deus compartilhou dons e talentos com você. Deus compartilhou graça com você. E a graça de Deus, ela é multiforme, ela é multifacetada. Aleluia. Existem vários aspectos da graça. Existe a graça que vai salvar a gente. Amém? A graça salvadora. Existe a graça que nos fortalece. Mas existe uma graça também, meu irmão, que nos capacita. Amém? Coloca a primeira imagem. Sabe, meu irmão, a graça de Deus é como a energia elétrica. A energia elétrica, ela é a mesma, mas ela tem uma multiforme aplicação. Amém? A gente está desfrutando da energia elétrica aqui através do ar-condicionado, mas ela se transforma também no som que você está ouvindo. Amém? Ela se transforma também na luz que você está experimentando aqui. Ela se transforma também em roupa lavada. Aleluia. Cadê as mulheres aqui que gostam de uma máquina de lavar roupa? Os homens também. Amém. Quem gosta do ar-condicionado aqui? Eita, meu irmão, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer a pessoa que inventou o ar-condicionado. Tomara que ela tenha sido salva. Não é bom desfrutar no dia quente do ar-condicionado? Você está desfrutando de uma manifestação da energia elétrica. Se não houvesse energia, não teria ar-condicionado. Se não houvesse energia, não teria luz. Se não houvesse energia, não teria máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, não teria microfone, não teria luz. Amém? E várias outras aplicações. Não teria chuveiro quente. Amém? Imagina tomar um banho gelado, meu irmão, no inverno, sem um chuveiro quente. Você está desfrutando de vários benefícios da graça. Amém? Da energia. A energia é uma só. Agora ela se apresenta de várias maneiras. Da mesma forma que a energia elétrica é a graça. A graça é uma, mas ela se apresenta de várias formas. É a multiforme graça de Deus. Nós recebemos, meu irmão, a mesma graça que eu tenho, você tem também. Amém? Mas a graça de Deus, ela vai se manifestar na minha vida de uma forma, na sua vida de outra forma. Aleluia.
A unção de Deus vai ser manifesta na sua vida de uma forma, irmão. Você sabia que você tem uma unção única? Aleluia. Sabia que você é ungido para fazer algo nessa terra? Amém. Aleluia. Nós não somos cópias. Todos nós somos seres únicos. Se você olhar para a sua digital aí e comparar com o seu coleguinha, não é igual. A íris do seu olho não é igual. Você pode pegar duas pessoas gêmeas, elas são diferentes entre si, porque Deus criou cada ser humano único, original, meu irmão, e Deus vai te usar do seu jeitinho. Aleluia. Sabe, irmão, eu tenho o meu jeito. Eu não vou querer ser uma cópia de outro ministro. Amém? Eu amo, meu irmão, ver a diversidade do corpo de Cristo. Como cada membro, parte do corpo, se manifesta de uma maneira específica. Aleluia. Semana passada você teve uma ministração poderosa. Amém. Aleluia. O homem prega, o homem canta. Aleluia. Dança. Eu queria ter essa habilidade, meu irmão, de cantar enquanto prega. Amém. Sabe, às vezes eu fico olhando para pessoas ministrando, pessoas pregando. Sabe, tem pessoas que pregam melhor que eu, que ensinam melhor que eu. São pastores melhores que eu. Agora, meu irmão, isso não deve gerar inveja na gente, amém? Mas admiração, como que o corpo de Cristo trabalha, e como é lindo, meu irmão, ver a participação do corpo de Cristo de maneira diferente, aleluia. Sabe, irmão, quando você vê o pastor Pablo pregando, ele tem uma unção específica sobre a vida dele, que é diferente da unção que está sobre a minha vida, que é diferente da unção que está sobre a vida do pastor Jorge, amém? Do pastor Aguinaldo. Cada um vai se mover debaixo da unção, mas Deus, Ele respeita as características, o jeito de cada um, aleluia. Se você subir aqui, meu irmão, Deus vai te usar do seu jeito, aleluia. Não queira ser cópia de outras pessoas. É lícito você admirar a unção, você admirar, meu irmão, como aquelas pessoas se movem. Agora não tenta copiar, meu irmão, porque Deus não unge cópia, Deus unge o que é original, amém, aleluia. Fala comigo, eu sou original, eu não sou cópia de ninguém, aleluia. É claro que às vezes, quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, quanto mais a gente escuta uma pessoa, mais a gente acaba pegando um pouco os trejeitos da pessoa, né? Por exemplo, você já reparou que no Verbo da Vida a gente fala aleluia? Você já parou para pensar por que isso? Você sabia que o nosso ministério ele foi fundado por um casal de americanos? E quando eles falavam aleluia, falava aleluia. E isso foi se multiplicando, né? Passando de geração em geração. A gente acaba pegando. Você já reparou que existe um jeito, o Verbo da Vida de ser, né? Você vai para qualquer lugar do Brasil e você vai ver, a essência é a mesma, amém? Vai mudar a personalidade, mas a essência é a mesma. Às vezes algum trejeito vai ser parecido também, mas cada um vai ser usado de acordo com a característica, a personalidade que Deus te deu, amém? Fala comigo, eu sou original, aleluia. E Pedro diz que nós somos dispenseiros dessa graça, amém? Nós dispensamos graça. Qual é a função de uma dispensa, gente? Quantos tem uma dispensa aqui em casa, na sua casa? Pode ser um armário onde você guarda, aquilo é uma dispensa, amém? Não precisa ser um cômodo da sua casa. Tem gente, né, que tem um cômodo só para guardar o mantimento. Glória a Deus pela sua vida, amém? Mas se você tiver um armário, isso é uma dispensa, amém? Onde você guarda os mantimentos. Para que serve uma dispensa? E quando você precisa, você vai lá e
retira aquilo que você precisa. Ei, meu irmão, você é um dispenseiro da graça de Deus. Quando alguém precisa de graça, você está lá para dispensar essa graça. Aleluia! Quando alguém está precisando de oração, você é um dispenseiro da graça de Deus. Você não precisa ligar para mim. Aleluia. Você pode orar pela pessoa, meu irmão. Você pode orar pela sua família. Amém. Eu não estou me esquivando de orar por você. Amém. Pode pedir oração, não tem problema nenhum. Mas você tem a mesma autoridade que eu tenho, você tem também. Amém. Você pode impor as mãos sobre os enfermos. Você pode ser um dispenseiro da graça de Deus. Nós recebemos esse presente, nós recebemos esse dom. E esse dom, esse carisma, essa graça, é uma habilidade espiritual concedida por Deus para servir. Todos nós temos aptidões naturais. Amém? Talvez você nasceu com a habilidade de se comunicar. Eu não nasci com essa habilidade. Sabia disso? Não parece, né? Mas eu não nasci com a habilidade de me comunicar. Se você pegar na minha adolescência, eu era extremamente tímido. Eu fui pegar no microfone, minha filha Elisa fez uma apresentação na escola dela, na sexta-feira. Ela pegou o microfone, com 7 anos, e ela já toda desenvolta lá. Tinha umas 300, 400 pessoas ali, e ela... Aí eu perguntei, filha, você ficou nervosa? Eu falei, não, pai. Quando abriu a cortina, o que você sentiu? Eu achei legal. Eu achei legal. Meu irmão, eu só peguei no microfone com uns 20 anos de idade, quando eu terminei o rema. Amém? Primeira vez que eu peguei no microfone. E mesmo assim, nervoso. Agora, tem pessoas que nascem naturalmente com a habilidade de falar, de se comunicar, de se socializar, amém? De liderar. Você está aqui? Tem pessoas que nascem naturalmente com habilidade para ensinar, para passar o conhecimento que tem. Uma habilidade natural para a música. Amém? Esse dom vem de Deus? Vem. Agora, o que a gente está falando aqui é algo diferente. Esse dom que Deus nos dá é uma capacitação não natural, mas sobrenatural. Para fazer algo que Deus chamou você para fazer. Aleluia. Então, quando você, meu irmão, é chamado para fazer alguma coisa, existe uma graça e uma unção que vem sobre você, e ela te capacita para você fazer aquilo. Aleluia. Como eu falei mais ou menos do meu testemunho na semana retrasada, quando eu assumi a igreja, como meu pai falou, meu irmão, não foi ele que me colocou na posição que eu estou, sabia disso? Eu sabia que não foi ele nem me indicou para estar na posição. A escolha para ele falou que a gente não é nepotista, amém? A escolha para estar aonde eu estou, meu irmão, foi uma escolha do ministério, Verbo da Vida. Amém? Agora, eu não me via capacitado. Eu achava que não tinha as ferramentas necessárias. Eu achava que eu não era capacitado para fazer aquilo. Você está aqui? Para assumir a igreja. Sabe, meu irmão, mas quando eu me coloquei nessa posição de obediência, de dizer sim àquilo que Deus tinha para a minha vida, sabe, meu irmão, eu vi uma graça. Como se fosse uma capa, meu irmão, de um céu. Aleluia. Aleluia. Uma capacitação sobrenatural. Eu nunca quis, meu irmão, estar nessa posição que eu estou hoje. Não era o desejo do meu coração. Minha esposa é testemunha disso, ela sabe. Nem ela queria ser esposa de pastor. Mas não é o que eu quero, meu irmão. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus falou.
Senhor, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E uma vez, meu irmão, que eu decidi ser obediente à visão celestial, como o apóstolo Paulo diz. Quando ele discursa ao rei Agripa, ele fala: mas eu não fui negligente, eu não fui desobediente à visão celestial que Deus me deu. E quando você se coloca nessa posição, meu irmão, existe uma cobertura, existe uma graça sobre a sua vida. Aleluia. Existe uma unção que vai vir sobre você e vai te capacitar, vai vir um dom sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus está interessado em que pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Não é por você, meu irmão. É pelas pessoas que você vai tocar. É pelas pessoas que vão ser abençoadas através da sua vida. Não é você. Fala comigo, não sou eu, mas é a graça de Deus sobre mim. Aleluia. A quem Ele chama, meu irmão, Ele capacita. Se Ele te chamou, Ele te dá as ferramentas que você precisa. Deus não capacita, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Aleluia. Você foi escolhido. Existe uma graça, existe uma unção, existe uma habilidade sobrenatural sobre a sua vida. Amém. Sabe, um mestre, quando ele ensina a palavra de Deus, ele não ensina porque ele tem naturalmente uma capacidade para ensinar. Ele ensina porque existe uma unção sobre a vida dele. Amém. Um pastor, ele governa não simplesmente porque ele tem uma habilidade natural para governar, mas porque Deus está habilitando ele, Deus está capacitando ele. Amém. Lá em Lucas capítulo 4, abre lá comigo, Lucas capítulo 4. Versículo 18. Então Jesus, no poder de quem? Então Jesus, ele fazia a obra de Deus no poder de quem? Do Espírito. Você sabia que Jesus, ele foi ungido? Ele recebeu uma capacitação, mas Jesus não era Deus, ele é Deus. Mas quando ele veio para a terra, meu irmão, ele veio como um homem, amém? Não deixou de ser Deus. Agora, ele não estava com sua onipotência funcionando, sua onipresença funcionando, sua onisciência. Quando ele estava aqui na terra, ele foi ungido pelo Espírito Santo, e ele só começa o seu ministério depois que ele recebe o Espírito Santo sobre ele, depois que a pomba, desce sobre ele, lá no batismo nas águas. Então ele só começa a desenvolver, a entrar no seu ministério quando ele recebe a capacitação, quando ele recebe a unção. Amém? E no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama percorreu por toda a cidade e circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me capacitou para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Meu irmão, se Jesus precisou ser ungido para executar o seu ministério, desempenhar o seu ministério, imagina você, meu irmão. Não é na sua força não, viu? Não é na sua habilidade não. Não é porque você é o bonzão não, viu?
É na graça dele. É no poder dele. Meu irmão, você olhar para mim hoje e me ver pregando assim, você diz que é só a graça, meu irmão. É só o poder de Deus que pode fazer isso. Você está aqui? Existe uma graça que te capacita. Quando Ele te escolhe, Ele te capacita também, meu irmão. Agora, muitas vezes a gente está confiando na nossa própria habilidade, no nosso próprio conhecimento, na nossa oratória, no curso que a gente fez, na nossa capacidade de argumentar, de montar um sermão. Tudo isso é importante, viu? A gente precisa fazer a nossa parte naturalmente falando. Agora, existe uma parte que você não pode fazer. Unção, meu irmão, você não se auto-unge não, viu? Amém? Você pode até falar maravilhosamente bem. Você vê pessoas, né, lá fora, falando maravilhosamente bem. Uma oratória perfeita. Uma homilética, né, uma montagem do sermão perfeita. Mas você olha e não tem unção. O negócio está seco. Você pega músicos lá fora, tecnicamente maravilhosos. Amém? Tocam muito. Agora não tem unção. Amém? Não tem capacitação sobrenatural. Sabe, na antiga aliança, meu irmão, apenas 3 grupos de pessoas, pode colocar a próxima imagem, apenas 3 grupos de pessoas eram ungidos: reis, profetas e sacerdotes. O rei era ungido para governar, o profeta era ungido para guiar o povo, e o sacerdote era ungido para representar o povo perante Deus. Amém? Na antiga aliança, eles recebiam essa capacitação, o Espírito Santo vinha sobre eles, ungia eles para essa tarefa específica. Então, eles eram ungidos, capacitados por Deus para governar, para guiar o povo e para representar o povo perante Deus. Amém? Você vê outros exemplos também, dos juízes sendo ungidos ou capacitados. A gente vê outro exemplo também, lá em Êxodo, capítulo 31. Pode tirar a imagem. Versículo 1. Acharam? Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, ou ungi, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para desenhar. Olha isso. Esse camarada aqui, ele foi ungido ou capacitado por Deus para fazer desenhos. Aleluia. Para desenhar, elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para o entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Olha isso. Enquanto, meu irmão, o camarada estava desenhando, ele estava sendo ungido. O Espírito Santo estava lá, meu irmão, ungindo ele para ele desenhar. Pastor, mas desenhar é um negócio muito natural, né? Não. Ei, meu irmão, tudo que você faz para o Senhor, existe uma graça e existe uma unção para você fazer aquilo. Amém? Ei, Ministério de Música, existe uma unção
e uma graça sobre a vida de vocês, para vocês ministrarem música ao Senhor. Não é na habilidade de vocês, não é na competência de vocês, é na unção. É claro que existe a parte da competência, amém? Tem que fazer a nossa parte do ponto de vista natural. Agora, nós não podemos depender apenas da nossa habilidade. Amém. Pessoal do Decom, sabia que existe uma graça para tirar foto? Aleluia. Sabe quantas pessoas, meu irmão, são alcançadas por uma rede social? Por um story no Instagram, uma foto, um vídeo. Aleluia. Existe unção para estar no diaconato. Aleluia. Existe unção para estar na recepção. No departamento infantil, aleluia. Existe unção, meu irmão. Existe graça. Toda vez que você se coloca para fazer algo para o Senhor, existe unção e existe graça para a sua vida. Agora, se a gente depender só da nossa força, meu irmão, vai ficar pesado. Vai ficar difícil. Por quê? Está na força do nosso braço. Toda vez que eu subo nesse púlpito aqui, meu irmão, eu sempre faço questão de falar: não é na minha força, não é no meu conhecimento, não é na minha sabedoria, mas é no poder do Espírito Santo. Aleluia. Confia nessa graça. Confia na unção que está sobre a sua vida, meu irmão. Abre comigo lá em 1 Coríntios. Capítulo 15. Aqui Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus, amém? E no versículo 7 ele diz: depois foi visto por Tiago, né? Jesus ressuscitado foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça sou o que sou. Não é você. Amém. Sabe, meu irmão, todas as vezes que você tem a oportunidade de ser usado pelo Espírito Santo, amém, alguém vai chegar, bater nas suas costas e vai falar: que ministração poderosa, que coisa maravilhosa, que lindo. Nenhum problema, amém? Você pode elogiar uma pregação, amém? Agora o problema acontece quando o que você faz quando você recebe o elogio, amém? Porque a gente pode começar a se achar mais do que a gente é, amém? E a gente começa a inflar nosso ego, e começa a achar que é por nossa causa. É porque eu prego muito bem, é porque eu toco muito bem, é porque eu tiro foto muito bem, é porque eu faço um vídeo muito bom, é porque eu sou o melhor naquilo que eu faço. E meu irmão, você deve se esmerar, amém? Fazer a sua parte naturalmente falando. Agora, se não for pela graça, meu irmão, se não for pelo dom, se não for pela habilidade dele, você está aqui? A glória não é sua, a glória é dele. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Olha isso, olha que equilíbrio. Ele diz: eu não sou o que eu sou porque eu sou assim, mas é pela graça. Mas a graça que ele me deu não se tornou vã.
Ou seja, Ele me deu o talento, Ele me deu o dom, mas isso não foi desperdiçado na minha vida. Por quê? Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. Ele falou: olha, eu sou o que sou, é pela graça, mas quando Ele me deu essa graça, eu fiz alguma coisa com ela. Quando Ele me deu o dom, eu trabalhei muito em cima desse dom. Aleluia! Porque, meu irmão, existe uma parte de Deus, mas existe uma parte nossa também. Todo mundo aqui recebeu dons e talentos. Todo mundo aqui recebeu graça para fazer algo. Todo mundo aqui foi ungido por Deus. Se na antiga aliança, meu irmão, só reis, profetas e sacerdotes eram ungidos, na nova aliança todo mundo é ungido. Eu não sou mais ungido que você. Amém? Agora você foi ungido para fazer uma coisa diferente da que eu faço. Agora você pode pegar esse dom, esse talento que Deus te deu, e você embrulhar num lenço e guardar. A gente vai finalizar com duas parábolas. Uma está lá em Mateus. Versículo 14. Acharam? Pois será que como que um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou o quê? Os seus bens. Olha isso. Esse servo, ele se ausentou e ele confiou bens. Guarda só um momentinho o seu dedinho aí, nessa passagem, e vai comigo para Efésios. Capítulo 4. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do quê? Do dom de Cristo. Por isso que diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Enquanto Jesus estava aqui na terra, Jesus, ele operava nos 5 dons ministeriais. Amém? Os 9 dons do Espírito também estavam agindo e operando na vida dele. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, profecia, dons de curar, operação de milagres, tudo operava na vida de Jesus. Amém? Ele também atuava nos 5 dons ministeriais. Jesus era apóstolo, era profeta, era evangelista, era pastor, era mestre. Amém? Agora, quando Jesus foi assunto aos céus, ele vai precisar do ofício pastoral no céu? Vai pastorear quem no céu? Vai aconselhar quem no céu? Amém? Vai precisar do ofício do mestre no céu? Vai ensinar quem no céu? Vai precisar do evangelista? Do ofício do evangelista? Vai ganhar alguém no céu? Vai abrir alguma igreja no céu para ser um apóstolo? Então Jesus, enquanto operava na terra, sobre ele tinha um espírito sem medida. Então ele era apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre. Amém? Ele fluía em palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, discernimento de espíritos. Agora, quando ele foi assunto aos céus, a proporção do dom que há nele foi distribuída para quem? Para o seu corpo. Quem é o corpo de Cristo aqui? Então, o Espírito que estava sobre ele, a unção que estava sobre ele, que a gente viu lá, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres.
enviou-me para pregar a libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa unção que estava sobre Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele distribuiu para a igreja. Quem é a igreja aqui? A graça, a mesma unção que estava sobre Jesus, foi distribuída sobre o seu corpo. E nós recebemos uma porção, aleluia, da unção de Jesus, aleluia. Ele foi assunto aos céus e distribuiu esses dons aos homens. O dom que havia nele, ele distribuiu para a sua igreja. Por quê? Porque aqui na terra tem pessoas para serem pastoreadas, ensinadas, alcançadas. Amém? Aqui na terra precisa do ofício do profeta, do apóstolo, do mestre, do pastor. Você está aqui? Então ele distribuiu esse dom aos homens, para nós. Volta comigo lá agora para a parábola dos talentos. (25:14) Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus... Olha isso, ele fala, esse senhor, ele vai se ausentar do país. É uma figura de quem aqui? Jesus. Antes de Jesus se assuntar aos céus, ele chamou os seus discípulos, seus servos. Quem é discípulo de Jesus aqui? E ele fez o quê? Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse, em meu nome, vocês farão grandes coisas. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, aquele dom que havia em Cristo, os bens que haviam nele, antes de ser assunto aos céus, ele chamou os seus servos e fez o quê? Deu para eles. Olha, vocês vão administrar isso aqui. Vocês vão administrar esses dons, esses talentos. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro, olha isso, a um ele deu 5, a outro deu 2, e outro 1. Você não acha que é injusto? Quem acha que é injusto aqui? Não é injusto por quê? Porque quem é o dono dos bens? Ele dá para quem ele quiser, conforme ele quer. Amém? Por que eu fui chamado para ser pastor? Não sei, meu irmão. Mas foi ele que me chamou. Amém? A uns, ele deu 5. Isso significa o quê? Que é um chamado maior, que é uma unção maior. Não, é uma responsabilidade maior. Amém? Porque você cuidar de 5 é mais difícil do que cuidar de 1, né? A Bíblia chama isso de soberana vocação. É uma vocação soberana. Não sou eu que escolho meu chamado, meu irmão. Não sou eu que decido o que eu vou fazer da minha vida. Deus já me escolheu. Deus já tem um chamado para a minha vida. Me basta apenas entrar nesse chamado e andar abaixo daquilo que Deus já me chamou para fazer. Amém? A uns ele deu 5, a outros 2, a outros 1. É uma soberana vocação. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas. Significa que nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é mestre. Amém? A um deu 5 talentos, outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a própria o quê? Capacidade. E então partiu, olha isso. Distribuiu os talentos e foi embora. Jesus está onde hoje, gente? No céu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5.
Do mesmo modo, o que recebera um, saindo, que recebera 2, ganhou outros 2. Olha isso. Um ganhou, tinha 5, ganhou mais 5. Dobrou. Um tinha 2, dobrou também, ganhou mais 2. Agora o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, fala muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Quem sabe que Jesus vai voltar? E ele vai ajustar as contas, viu? Antes dele ser assunto aos céus, ele chamou os camaradas, vem cá, ó. A você eu vou dar 5, a você eu vou dar 2, a você eu vou dar 1. Mas depois de muito tempo, já se passaram 2000 anos. Está chegando esse tempo, viu? Que ele vai vir pedir a prestação de contas. O que você fez com o dom que eu te dei? Com o talento que eu te dei? Com a graça que foi compartilhada para você? Será que ela se tornou vã? Você está aqui? Versículo 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos, e ajustou as contas com eles. Você está preparado, meu irmão, para o ajuste de contas? Não responda, pergunta retórica. Você está preparado para o ajuste de contas? Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim àquele que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem, lhe se dará, e terá abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eita Jesus! Ainda bem que não sou eu que falei isso aqui. Foi o próprio Jesus. Amém? O louvor pode subir. Minha pergunta para você hoje. Você está multiplicando o dom que Deus te deu? Você está multiplicando os talentos que Deus deu para você? Ou quando chegar o dia da prestação de contas, você só vai devolver aquilo que você recebeu? Ei, meu irmão, todo mundo tem um chamado, como a gente falou no primeiro domingo. Se você tem um chamado, graça foi compartilhada para você, dom foi compartilhado, unção foi compartilhada para você. Agora, meu irmão, existe algo
que ninguém pode fazer por você. Existe algo que eu não posso fazer por você. Que o seu esposo, sua esposa não pode fazer por você. Que seu pai não pode fazer por você. Sua mãe, seu filho, ninguém. Nem Deus pode fazer isso por você. Que é corresponder ao chamado que Deus tem para a sua vida. Amém. Que é multiplicar os talentos, o dom, a graça que foi compartilhada para você. Amém. Por isso eu falo para você hoje à noite, meu irmão. Desperta o dom. Desperta o dom que há em você. Aleluia. Você tem um dom. Graça foi compartilhada para você. Aleluia. Reaviva o dom. Não seja negligente com aquilo que Deus chamou você para fazer.